Olha, eu vou te falar uma coisa, Marcelo Asmar, a partir de agora são 11 horas e 29 minutos. Nunca eu vi periquito tão famoso como agora, principalmente periquito de asa branca que voa pela cidade de Manaus e nunca teve tão percebido como neste momento. Isso porque, você sabe, semana passada, pelo menos 200 pássaros foram encontrados mortos ali na Avenida Efigênio Salles. E aí começou, uma certa polêmica em relação às telas instaladas em palmeiras. Pelo menos 20 palmeiras imperiais que ficam ali na frente do condomínio Efigênio Salles estavam com telas instaladas. Pois bem, por determinação do IPAAM, que agora tem uma gestão exclusiva de fauna, obedecendo uma lei federal, essas telas ontem foram retiradas e a gente vai acompanhar a reportagem. Já já eu comento o caso dos periquitos. Solta aí, diretor. O trabalho de retirada das telas foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. As proteções haviam sido instaladas para proteger as palmeiras dos periquitos. As aves estariam prejudicando as folhas. Mas por determinação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o condomínio deve adotar outras medidas. Foi decidido optar pela retirada desse tipo de proteção, dessas telas, que o objetivo era proteger a palmeira também e, consequentemente, proteger a fauna também. Então, e o condomínio apresentar para o IPAAM um novo método, um outro método que não traga danos à fauna. Amostras das telas também são analisadas pelo IPAAM. A medida é parte das investigações sobre a morte de 200 periquitos no local. Ainda segundo o IPAAM, 40 pássaros foram analisados pelos veterinários do Instituto e não foram encontrados sinais de fratura. A maioria das aves apresentavam hemorragia, sangramento pela boca, que pode ter sido ocasionado por vários motivos, a gente não sabe ainda. Mas não apresentavam fratura ou alguma coisa assim, pelo menos nas que nós coletamos. Amostras de tecidos foram retiradas para análise toxicológica na Universidade Federal de Minas Gerais. Só após a conclusão dos exames será possível adotar medidas de punição de acordo com a Lei de Proteção à Fauna. O laudo deve ficar pronto em até 15 dias. Muito bem, 11 horas e 32 minutos, já tem até vídeo mostrando que passou um caminhão, que bateu em uma árvore, gente que testemunhou realmente que isso aconteceu, ou seja, virou uma polêmica que ganhou as redes sociais, movimento de defesa dos periquitos de asa branca se levantou em toda a cidade de Manaus, e eu fico aqui me perguntando, por que um movimento como esse ganha tanta força neste momento, e a gente tem outras situações que não ganham, por exemplo. E eu vou aqui fazer como se fosse um desabafo. Porque quase que semanalmente a gente mostra aqui movimentos de invasões de terra, que são tão danosos ao meio ambiente ou mais do que, por exemplo, aquilo que ocasionou a morte de 200 periquitos. Quando acontece uma invasão de uma área verde e que não tem ninguém lá para se manifestar contrariamente, como a gente observou neste caso aqui do condomínio e da morte dos periquitos, meu amigo, não morre só periquito, não. Morre periquito, morre papagaio, morre tucano, morre preguiça, morre cutia, morre paca, morre jacaré, morre peixe. E tudo isso em grande escala. E ninguém se manifesta contra invasão que destrói a área verde. Eu não vejo, por exemplo, alguém com uma faixa lá, salve a área verde da zona norte de Manaus. Eu queria que a gente fosse mais democrático. E além de defender, e eu defendo sim o periquito de asa branca, sabe? É uma espécie que faz parte da nossa cidade de Manaus e que, por conta do avanço dos condomínios sobre as áreas verdes, por exemplo, eles têm que voltar e pousar em algum lugar, meu amigo. Não dá para pousar no prédio que foi construído, na casa que foi construída, ele vai ter que pousar em algum lugar. E por acaso ele vem pousar na palmeira imperial, símbolo, Marcelo Asmar, da pungência, sabe, da coisa... Menos, Amaral, menos. Granfinada! Uma coisa Ele vai imperial. pousar em algum lugar, essa aqui é a verdade. Eu queria que não houvesse aqui dois pesos e duas medidas. Que a mesma pessoa que se manifesta contrária à morte de 200 periquitos de asa branca, eu considero isso um absurdo realmente. Não sei se foi o caminhão que passou por cima ou se foi o veneno que acabou levando à morte desses animais. Ainda não sabemos. Daqui a 15 dias nós vamos saber o que foi. Mas eu queria que o mesmo movimento que é contrário a esse tipo de impacto ambiental que levou à morte desses pássaros, desses animais, também fosse contrário à morte
de outras centenas de animais a cada movimento novo de invasão na cidade de Manaus. Que não vai só matar o periquito, o papagaio, a cutia, o jacaré, o tucano, não. Vai matar também um pouco da expectativa de melhoria da cidade de Manaus, porque quando acontece uma invasão a gente tem impacto ambiental, mas também tem muito impacto social. Esta é a minha opinião. 11h35, Márcia Lasmar. Com certeza, Amaral. E outra coisa que a gente também destaca aqui é a derrubada de árvores. Eles tocam fogo em tudo, sai derrubando árvore indiscricionariamente, sem se preocupar se é com quanto tempo tem aquela árvore, quantos anos ela precisou para ali se estabelecer e tá com o tronco lá largo, gordo. E aí nessas horas a gente também questiona, vamos defender a fauna e vamos defender a flora também. Não é assim que funciona. E essa história aí dos periquitos não é de hoje, que todo mundo comenta que, ora, eles já viviam ali. Quem chegou e invadiu o habitat dele fomos nós. E aí agora a gente pega e sai aí destruindo e acabando com tudo, evitando que eles pousem nas árvores, na palmeira imperial, como o Amaral muito bem disse, que tem imperador ali, foi colocar a palmeira imperial, assim que a gente começa a pensar, podia ter sido um outro tipo de árvore, né, Amaral? Mas ele botou a palmeira ali, imperial, aquela coisa, depois cobriu tudo com tela e ficou horrível, ficou horrorosa. Porque a palmeira é bonita, mas sem a tela. Aí põe aquela tela, fica tudo pra baixo ali, aquela coisa horrorosa, e ainda machuca os pássaros. Por isso que ela foi retirada. Amaral, realmente, eu te apoio, tá certo, tem que defender a fauna e a flora de todos os lugares. Não só de onde está construído o condomínio, mas também de onde tem invasão, para poder defender aí a nossa mata e os nossos animais. Eu queria complementar esse comentário em relação a essa polêmica dos periquitos, dizendo o seguinte: é necessário que os órgãos ambientais tenham mais responsabilidade no momento em que é feito o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. No momento da instalação de um condomínio ou de uma grande avenida, como é o caso da Avenida das Torres ou da própria Avenida Efigênio Chaves. Todas essas obras que são realizadas, elas precisam de um estudo de impacto ambiental. Elas precisam de um relatório de impactos ao meio ambiente daquele determinado local. Eu acredito que se tivesse mais critério na hora da apresentação desse tipo de relatório para a construção de um condomínio ou de uma grande avenida ou de uma obra de intervenção urbana, sendo mais abrangente, a gente não teria tantos problemas hoje como são observados, problemas inclusive que retratam para a gente a disputa de espaço entre gente e bicho. E essa disputa de espaço, quase sempre, quem se dá mal é o bicho.